353, letra E. Aqui na questão, ele pede para que a gente resolva o sistema utilizando a regra de Cramer. Então, para fazer pela regra de Cramer, a gente tem que montar a primeira matriz principal. Então, a matriz principal, chamada de matriz D, colocamos nela só quem? Só os coeficientes das variáveis. Primeira coluna, variável x, então o coeficiente de x. Na primeira equação, ele vale 1. Na segunda equação, o coeficiente de x vale 2. Na terceira equação, ele vale menos 1. Na quarta equação, o coeficiente de x vale 2. Coeficiente de y, primeira equação, ó, vale 1. Na segunda equação, ele vale menos 1. Na terceira, 1 novamente. E na quarta equação, não tem variável y, então ele vale 0. Coeficiente de z, primeira equação, 1. Na segunda equação, também 1. Na terceira, menos 1. E na quarta equação, ele vale 2. Coeficiente de t, primeira equação é 1. Na segunda equação, a gente não tem variável t, então o coeficiente dele vale 0. Na terceira equação, é menos 1. E na quarta equação, ele vale 1. Agora a gente observa que aqui nós temos um determinante de ordem 4. Então, nós temos duas opções: regra de Laplace ou regra de Shor. Por regra de Laplace, vamos estender muito o cálculo. Vamos ter que calcular 12 determinantes de ordem 3. E fica meio inviável. Então, vamos utilizar a regra de Shor. Na regra de Shor, esse primeiro elemento aqui tem que ter valor 1. Então, já estamos na dica. Então, a gente elimina aqui a linha e a coluna desse elemento. O que fazemos agora? Nós vamos reduzir a ordem dessa matriz de ordem 4 para a ordem 3. Então, o que a gente faz? Vai pegar cada elemento, ou seja, o primeiro elemento aqui é menos 1. Então, a gente toma esse elemento menos 1 e subtrai de quem? Do produto dos elementos da linha e coluna dele que foram eliminados. Quem foi eliminado aqui na linha do menos 1? Foi o elemento 2. E quem foi eliminado na coluna? O 1. Então, a gente multiplica esses dois elementos. 2 vezes 1, eu tenho 2. Então, vai ficar menos 1 menos 2. Sinais iguais a gente conserva e soma. Então, tem o menos 3. O mesmo acontece com esse elemento 1 aqui. Então, vai ficar 1 menos. Quem foi eliminado na linha dele? 2. E na coluna, 1. Então, multiplico os dois. 2 vezes 1, eu tenho 2. E 1 menos 2, eu tenho menos 1. O mesmo ocorre aqui. 0 menos. Quem foi eliminado na linha? 2. E na coluna, 1. Então, 2 vezes 1, eu tenho 2. E 0 menos 2, eu tenho menos 2. Elemento de baixo, 1. Então, a gente pega esse 1 menos. Quem foi eliminado na linha dele? Menos 1. E na coluna, 1. Menos 1 vezes menos 1. Opa, menos 1 vezes 1 eu tenho menos 1. Então, menos por menos dá mais. Então, somo 1 mais 1 eu tenho 2. O próximo elemento, menos 1. Aí, menos. Quem foi eliminado na linha? Menos 1. E na coluna, 1. Menos 1 vezes 1 eu tenho menos 1. Menos por menos dá mais. Menos 1 mais 1 eu tenho 0. Próximo elemento, menos 1 novamente. Menos. Quem foi eliminado na linha? Menos 1. E na coluna, 1. Menos 1 vezes 1, eu tenho menos 1. Menos por menos dá mais. Menos 1 mais 1 tem 0. Última linha, eu tenho 0. Menos. Quem é eliminado na linha? 2. E na coluna, 1. 2 vezes 1, eu tenho 2. Então, 0 menos 2, eu tenho menos 2. O próximo é 2 menos. Quem foi eliminado na linha? 2. E na coluna, 1. 2 vezes 1, eu tenho 2. E 2 menos 2, eu tenho 0. O próximo é 1 menos. É eliminado na linha 2 e na coluna 1. 2 vezes 1, eu tenho 2. Então, 1 menos 2 dá menos 1. Ok? Então, feito isso, nós vamos agora calcular agora o determinante dessa matriz, agora que reduzimos de ordem 4 para ordem 3. Então, ordem 3, determinante é regra de Sarriz. Então, para a regra de Sarriz, nós devemos repetir as duas primeiras colunas. Então, nós vamos repetir as duas primeiras colunas da matriz. Então, primeira coluna aqui, os elementos são menos 3
2 e menos 2. Na segunda coluna, menos 1, 0 e 0. Então o determinante vai ser igual, ó, diagonal principal, 3, menos 3 vezes 0 vezes menos 1. Se tem um elemento 0, o produto dá 0. Próximo, menos 1 vezes 0 vezes menos 2. Então também dá 0. E o próximo também tem um elemento 0. Então o produto dá 0. Menos, diagonal secundário, 2 vezes 0 vezes 2, 0. Próximo, 0 vezes 0 vezes 3, também 0. E o próximo, menos 1 vezes 2 dá menos 1. Menos 2, menos 2 vezes menos 1, eu tenho mais 2. Então, vou ter no final 0 menos 0 mais 2, que dá 2. Então, 0 menos 2, eu tenho menos 2. Então, meu determinante D vale menos 2. Então, vamos lá calcular o determinante dx. Então, dx, o que tem no dx? A gente troca aqui na matriz original a primeira coluna, que é o coeficiente de x, pelos termos independentes. 1, 2, 0 e 1. Então, escrevemos eles aqui. 1, 2, 0 e menos 1. Os coeficientes de y a gente repete. 1, menos 1, 1 e 0. Os coeficientes de z repete. 1, 1, menos 1 e 2. E os coeficientes de t também repete. 1, 0, menos 1 e 1. Novamente, reduz a ordem da matriz. Como eu tenho novamente aqui a matriz de ordem 3, ou ordem 4, e esse primeiro elemento é 1, eu uso a regra de Shor. Então, eu elimino a primeira linha e também a primeira coluna. Então, para que ganhamos tempo, observe o seguinte, ó. Elemento da linha que é eliminado é 2 e da coluna é 1. Aqui, ó, 2 e 1. E a primeira linha tem os mesmos elementos aqui. Então, quer dizer que a primeira linha nossa vai se repetir. Vai ficar menos 3, menos 1 e menos 2. Na segunda linha eu tenho o elemento 0. Quando eu multiplicar 0 vezes 1, vai dar 0. Então, eu vou ter o elemento aqui da linha menos 0. Então, eu vou repetir, vai ficar ele mesmo. Então, vai ficar 1, menos 1 e menos 1. Porque aqui, ó, ficaria 1 menos 0 vezes 1 dá 0. Então, 1 menos 0 dá 1. Aqui, menos 1 menos 0 vezes 1 dá 0. Menos 1 menos 0 dá menos 1. O mesmo acontece aqui. Última linha, eu tenho 0 menos. Produto da linha pela coluna. Menos 1 vezes 1, eu tenho menos 1. Então, fica 0 menos menos 1. Menos por menos dá mais. Então, fica 0 mais 1, que dá 1. Aqui eu tenho 2, que vai dar menos 1. Então, 2 menos menos 1. Então, vai ficar mais 2 mais 1, que eu tenho um elemento 3. E aqui fico com 1 menos menos 1. Então, menos por menos dá mais. 1 mais 1 vai ficar 2. Ordem 3, repete as duas primeiras colunas. Então, menos 3, 1 e 1. Menos 1, menos 1 e 3. Então, determinante, ó. Menos por menos dá mais. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 eu tenho 6. Menos por menos dá mais. 1 vezes 1 eu tenho 1. Que menos por mais dá menos. Menos por mais dá menos. 2 vezes 1 vezes 3 eu tenho 6. Menos, diagonal secundária. Menos por menos dá mais. 2 vezes 1 eu tenho 2. Que menos por menos dá mais. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3 eu tenho 9. Aqui menos por mais dá menos. 1 vezes 2 eu tenho 2. Então, eu vou ter aqui no final, ó, esse 6 aqui eu posso cortar com esse 6. Posso cortar esse 2 com esse 2. Então, sobra 1 menos 9, que dá menos 8. Então, quem é meu x? Meu x é dx, que vale menos 8, dividido por d, que vale menos 2. Então, sinais diferentes, menos por menos dá mais, e 8 dividido para 2 eu tenho 4. Então, x vale 4. Calcula o valor do y. dy. Então, dy, a gente repete agora a coluna de x, que é 1, 2, menos 1 e 2. Os coeficientes de y, a gente troca eles agora pelo termo independente, ó, que é 1, 2, 0 e menos 1. Então, 1, 2, 0 e menos 1.
Esse coeficiente de z repete 1, 1, menos 1 e 2. E os coeficientes de t também a gente repete. 1, 0, menos 1 e 1. Novamente, reduz a matriz para a ordem 3. Então, aplica XOR. Então, o que a gente faz novamente? Ó? Escolhe o elemento aqui da primeira linha que é igual a 1, elimina a linha e elimina a coluna. Aí, novamente, o que aqui temos? Temos a diferença. Então, aqui vou ter 2 menos. Ó. 2 menos 2 vezes 1 dá 2. Então, fica 2 menos 2, eu tenho 0. Aqui eu tenho 1 menos. 2 vezes 1 dá 2. Então, 1 menos 2, eu tenho menos 1. Aqui no outro eu tenho 0 menos 2 vezes 1, que dá 2. 0 menos 2, eu tenho menos 2. O próximo elemento, ó, 0 menos 1 vezes 1, eu tenho menos 1. Então, eu fico com 0 mais 1. 0 mais 1, eu tenho 1. Aqui eu tenho menos 1, ó. 1 vezes 1 dá 1. Então, vai ficar menos 1 com menos 1. Menos 1 com menos 1. Vai ficar menos por menos dá mais. Então, mais 1. Então, eu vou ficar com o elemento 0. Aqui eu tenho menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então, menos 1 menos menos 1. Então, eu vou ter também o elemento ó, 0. Aqui eu tenho 1 menos 1 menos. 2 vezes 1, 2. Menos 1 com menos 2, eu tenho menos 3. Aqui eu tenho 2 menos. 2 vezes 1 dá 2. Então, 2 menos 2, 0. E aqui eu tenho 1 menos. 2 vezes 1 dá 2. 1 menos 2, eu tenho menos 1. Certo? Então, tem um menos 1. Então, repete-se as duas primeiras colunas. Ó, 0, 1 e menos 3. Menos 1, 0 e 0. Então, diagonal principal, ó, tem o elemento 0, produto dá 0. Tem o elemento 0 novamente, o produto dá 0. E tem o elemento 0 de novo, o produto dá 0. Menos. Diagonal secundária, 0. Também, ó, 0. E aqui, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1, eu tenho mais 1. Então, isso é igual, 0 mais 0 dá 0, menos, no outro parênteses sai 1. 0 menos 1 dá menos 1. Então, aqui, ó, o meu y vai ser dy, que é menos 1, dividido por d, que é menos 2. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. E, no caso, conserva o sinal e se repete aqui. Vai ficar menos por menos dá mais. E vai repetir o 2. Então, fica 1 sobre 2. Que, no caso, divisão é um jogo de sinais. Menos por menos dá mais. Então, só repete 1 sobre 2. Então, o y vale 1 sobre 2. Vamos determinar agora quem é o nosso z. Olha só, olha essa equação. Aqui está em função de x e de y e de z. Como eu já tenho x e y, se eu substituir aqui, eu já encontro quem é o z. Ou seja, o meu z vai ser igual. Vou repetir aqui, ó, esse elemento 2 que está no segundo membro. E vou passar para o outro lado, ó, o 2x e passar o y. O 2x está positivo, ele passa negativo, menos 2x. E o y está negativo, ele passa positivo, então mais y. Ou seja, meu z vai ser igual. Vai ficar 2 menos 2 vezes x. Quem é o x? Ó? É 4. Então, menos 2 vezes 4, eu tenho menos 8. Mais o y. O y ele vale ó, 1 sobre 2. Então, meu z ele vai ser igual a 2 menos 8. Eu tenho menos 6, mais 1 sobre 2. Então, meu z vai ser igual a 2 vezes menos 6 dá menos 12. Repete o mais 1 e dividido para 2. Então, meu z vai ser igual a menos 12 mais 1, eu tenho menos 11. E repete o denominador 2. Então, z vale isso. Certo? Então, z vale menos 11 sobre 2. Falta encontrar agora ó, quem é o t. Eu posso pegar aqui a primeira equação. Ó. A primeira equação, como eu vou querer o t, eu vou isolar ele. Então, quem vai ser o t? Vai ser o termo que está no segundo membro, que é 1, e passar tanto o x, o y e o z para o segundo membro. Estão todos positivos, vão passar todos negativos. Então, menos x, menos y, menos z. Então, t vai ser igual a 1 menos o x. O x é 4, então vai ficar menos 4. Menos o y. O y
é 1 sobre 2, então vai ficar menos 1 sobre 2. Menos o z. O z é 11 sobre 2. Só que ele é negativo, ó. Então, menos por menos vai ficar mais. Então, 11 sobre 2. Então, meu t vai ser igual a 1 menos 4. Eu tenho menos 3. Como essas duas frações aqui têm sinais, têm mesmo denominador, então eu posso repetir o denominador e efetuar a operação do numerador, ó. Positivo e negativo vai ficar o sinal do maior, que é positivo, que é o 11. Repetir o denominador e subtrai. 11 menos 1 eu tenho 10. Ou seja, o meu t vai ser igual a menos 3 mais 10 dividido para 2 eu tenho 5. E menos 3 mais 5 eu tenho 2. Então, meu t vale 2. Então, meu conjunto de solução é igual a quem? Quem é o x? X é 4. Quem é o y? 1 sobre 2. Quem é o z? Menos 11 sobre 2. E o t, 2. Fecha isso. Pronto, chegamos à nossa solução.